Em coletiva de imprensa, o senador Marcos Rogério explicitou o fracasso de Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues no que concerne a arrancar de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, declarações comprometedoras a respeito do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo. O congressista também assestou o futuro de investigações envolvendo governadores e prefeitos, além de denunciar um plano de blindagem para governadores e prefeitos. O parlamentar descreveu: "Isso é uma narrativa. Por parte do ministro, ficou evidente que não houve qualquer tipo de trava por parte do governo nessa busca de vacina com os parceiros mundiais. Foi um depoimento esclarecedor. A oposição não conseguiu arrancar do ministro nenhuma evidência que demonstre que o governo tenha cooperado para dificultar. Muito pelo contrário, que o Brasil tivesse acesso aos modelos mais avançados de vacina no mundo." Nesta atuada, Marcos Rogério rebateu: "Está muito claro a cada dia que passa. O alvo desta CPI é o presidente Jair Bolsonaro. Tentam sustentar a narrativa de que o grande culpado é o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco irão dizer até que ele inventou o vírus. Para eles não precisava nem de CPI. Era simplesmente apresentar o relatório e submeter a voto. Eles já têm uma sentença no bolso condenando o presidente Jair Bolsonaro. Nas oitivas até agora, não ficou evidente nenhum tipo de crime cometido pelo presidente da República." Outro sim, o senador enfatizou: "Na próxima semana, nós vamos começar a ouvir aqui autoridades estaduais. Nós já entramos nos estados para ouvir autoridades estaduais e queremos aprofundar. Documentos foram enviados. Documentos foram enviados à CPI mostrando investigações em curso contra governadores e prefeitos. O que nós não aceitamos é que denúncias de corrupção, desvio, superfaturamento, práticas danosas, nocivas fiquem sem resposta. É preciso que a CPI siga o caminho do dinheiro. Faça o dever de casa. A investigação tem de chegar onde chegou o dinheiro e, sobretudo, onde há suspeitas de desvio." Assista. Estamos na política internacional e que isso teria comprometido a aquisição de vacinas pelo Brasil. Mas isso é uma narrativa. Por parte do ministro, ficou evidente que não houve qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de trava por parte do governo nessa busca de vacina com os parceiros mundiais. Acho que foi um depoimento esclarecedor, do ponto de vista daquilo que o ministro trouxe, não coloca nenhum comprometimento, não apresenta nenhuma evidência, a oposição não conseguiu arrancar do ministro nenhuma evidência que demonstre que o governo tenha operado para dificultar. Muito pelo contrário, o governo correu atrás, buscou fazer com que o Brasil tivesse acesso aos modelos mais avançados de vacina no mundo. Perdão. Senador, e amanhã, o que o senhor espera da possibilidade do ministro Pazuello não falar? Bom, veja, duas coisas. Primeiro que, assim, até aqui, os depoimentos têm sido tomados e hoje, veja que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o clima na CPI, o estilo de questionamento, de inquirição da testemunha já mudou. A decisão que veio do Supremo já cumpriu o efeito pedagógico no âmbito da CPI. Hoje o ambiente foi muito mais respeitoso, de trato muito mais adequado com, no caso, quem está prestando depoimento. Não conseguiram tirar aquilo que não tinha, não encontraram crime até agora. Se quiserem imputar crime, vão ter que fabricar, a não ser que localize nos documentos ou nos próximos depoimentos. Até esse momento, não há evidência de prática de conduta imprópria, vedada, ilegalidade pelo governo. Amanhã teremos um depoimento importante. Penso que, desde o início, a CPI tinha como meta ouvir primeiro os ex-ministros da Saúde e o atual ministro da Saúde. Todos foram ouvidos, exceto o ex-ministro general Pazuello, que esteve à frente do Ministério num período mais longo e foi o responsável por conduzir a pasta no momento mais delicado do país, com o agravamento da crise sanitária. Acho que a vinda dele é uma vinda que completa o ciclo de oitivas dos gestores do Ministério da Saúde e acho que ele tem muito a contribuir. Não acho
que ele venha e tenha disposição de permanecer em silêncio. Nesse caso, o habeas corpus que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal não é impeditivo à fala, é uma garantia de proteção contra excessos, contra abuso de autoridade, contra abuso de poder. Porque nós tivemos aqui, no depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio, uma avalanche de abusos, de ilegalidades. Então, diante desse patrulhamento, diante dessa conduta absolutamente inadequada e ilegal por parte do relator e de alguns membros da CPI, buscou-se a tutela do Judiciário para garantir as condições para a prestação de um depoimento na condição de testemunha. Acho que ele vem com a disposição de falar. Ele tem muito a dizer. Esteve à frente do Ministério, repito, no momento mais delicado da pandemia. Ofereceu respostas efetivas ao Brasil nesse momento e, se eventualmente algum ato, alguma decisão tenha sido fruto de uma reflexão amadurecida, que abra o coração e fale a CPI. Eu acho que numa pandemia como essa, o desafio de todos, seja do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, como dos estados e municípios, é um desafio grande e que importa, obviamente, que num ato ou em outro, o cometimento de erro, mas muito diferente de ato intencional de errar para boicotar a política de vacinação ou de enfrentamento à pandemia. Obrigada, senador. Boa tarde, boa noite, não sei mais o horário. Bom, agora há pouco, o vice-presidente da comissão e o relator disseram que, sobre a questão de prefeitos e governadores, essas investigações cabem à Polícia Federal e que não vão investigar esse assunto duas vezes. Então, qual seria o objetivo dessa CPI, na sua opinião, senador? Olha, o que me parece, eu não vi a fala do relator e do vice-presidente, mas o que me parece é que há uma campanha muito articulada no sentido de promover a blindagem de governadores e prefeitos do Brasil com relação à investigação pela CPI. Está muito claro, a cada dia que passa, que o alvo dessa CPI é o governo do presidente Bolsonaro. O que tenta a todo custo e a todo momento a oposição é sustentar uma narrativa de que o grande culpado pelo problema do coronavírus é o presidente Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que foi ele que inventou o coronavírus também. Porque tentam a todo momento repetir a mesma frase, a mesma sentença de que ele é o culpado. Bom, a par das falas e das manifestações que estamos vendo da oposição, não precisava nem de CPI. Era simplesmente apresentar o relatório e submeter a voto. Eles já têm uma sentença no bolso condenando o presidente Bolsonaro. Ocorre que, nas oitivas até agora, não ficou evidente nenhum tipo de crime cometido pelo presidente da República. Repito, se quiserem, com o que foi apurado até agora, terão que criar um crime, porque não há crime. Agora, eu espero, a CPI não é o relator e o vice-presidente apenas, a CPI é um conjunto de senadores e senadoras, e que espero que, diante dos fatos, diante das evidências ou dos indícios de crimes praticados nas esferas estadual e municipal, que os senadores conjuntamente tomem a decisão de se vamos estender ou não. Mas essa decisão já foi tomada. Na próxima semana, nós vamos começar a ouvir aqui autoridades estaduais. Vamos ouvir aqui o atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas e vamos ouvir também o ex-secretário executivo do Estado do Amazonas. Nós já entramos nos estados para ouvir as autoridades estaduais e queremos aprofundar. Documentos foram enviados à CPI, dando conta de investigações em curso contra governadores e prefeitos. Não há nada contra governadores e prefeitos. Não há uma sanha por parte de quem quer que seja aqui para fazer com que a investigação chegue lá de qualquer maneira. O que nós não aceitamos é que denúncias de corrupção, de desvios, de superfaturamento, de práticas danosas, nocivas, que levaram à morte milhares de brasileiros, fiquem sem respostas. É preciso que a CPI siga o caminho do dinheiro, faça o dever de casa,
nós não temos aqui proteção para quem quer que seja. A investigação tem que chegar aonde chegou o dinheiro e, sobretudo, aonde há suspeitas de desvios. E sobre hoje? Hoje nós tivemos senadores dizendo que precisamos pedir piedade ao Partido Comunista Chinês. A comissão se transformou em CPI em defesa da China agora? Eu penso que nós estamos diante de uma situação que a oposição começa a criar um incidente diplomático, porque eles acusam a China de boicotar o Brasil e de expor à morte os brasileiros. A China, que é um parceiro comercial importante do Brasil, especialmente no agro brasileiro, a China que tem interesses em fazer negócios com o Brasil, no 5G e em outras plataformas, e que tem demonstrado a todo tempo que é um país que respeita contratos e que há cada vez menos interferência da política na gestão das empresas, nos negócios, especialmente nesses tratos internacionais. A oposição vem aqui e quer pregar que a China está boicotando o Brasil. É como o Brasil, você ter situações de estados e estados, que um estado às vezes não é, a tendência eleitoral não é pró-governo, o governante local passa a tecer críticas em relação ao chefe do Executivo Federal. Daqui a pouco, em razão disso, o chefe do Executivo Federal passa a não cumprir as metas de investimento, por exemplo, do auxílio emergencial, em boicote àquelas pessoas. Seria possível isso? Seria concebível isso? Obviamente que não. Então, assim, a própria Embaixada da China no Brasil já negou essas informações, essas afirmativas, seja da oposição aqui no Parlamento, seja do governador de São Paulo, não encontra esteio na relação recíproca que há hoje, do ponto de vista comercial e mesmo diplomático, entre o Brasil e a China. Acho que é uma forçação de barra em relação a esse tema, que causa mais constrangimento à China do que aos brasileiros que estão acompanhando de muito perto essa situação toda. Senador, boa tarde. Eric Mota, do Band News TV. Senador, o Ernesto Araújo afirmou que ele teve acesso àquela carta da Pfizer referente ao oferecimento de vacinas para o Brasil e não encaminhou ao presidente. Questionei os senadores Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues se isso indicaria algum tipo de crime de responsabilidade. Eles afirmaram que sim. Na opinião do senhor, há algum indício de omissão por parte do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil por não ter encaminhado para frente essa carta? Para alguns senadores, se disser que o presidente plantou bananeira, vão dizer que é crime também. Com todo respeito. O Brasil, o que está claro nesse processo desde o início, é que o Brasil está negociando com a Pfizer desde maio do ano passado. Há toda uma sequência das tratativas. Num primeiro momento, tratando do produto, do fármaco, da vacina, do imunizante. Num segundo momento, nós tivemos, no final de julho do ano passado, a assinatura do termo de confidencialidade. Posteriormente, a discussão da primeira proposta. E, na sequência, outras propostas. E você tem ali as tratativas das equipes técnicas, discutindo as questões formais, as questões jurídicas. E quando eu perguntei ao representante da Pfizer na reunião, era possível assinar o contrato na condição legal anterior à mudança da lei pelo Congresso Nacional? Qual era a posição do jurídico da Pfizer? Qual foi a resposta? Não, não era. A assessoria jurídica da empresa não considerava haver segurança jurídica. A oposição continua na cantilena, continua repetindo a mentira para ver se cola, se vira verdade. Mentira não vira verdade. Fato é que o Brasil não tinha condições de assinar com a Pfizer antes da mudança legal. Essa carta, é uma carta que apareceu nessas tratativas todas no meio de uma negociação ampla. Outra coisa, trata-se de um contrato bilionário. Nós estamos falando aqui de um contrato de agora 100 milhões de doses, que custa $1 bilhão.
cerca de 6 bilhões de reais. Não é um contrato simples. Um produto que, a julgar pela postura da farmacêutica, colocava toda a responsabilidade sobre o Brasil. A farmacêutica se exime de qualquer responsabilidade sobre efeitos colaterais. Até do ponto de vista da cautela, a autoridade sanitária brasileira, a autoridade do Ministério da Saúde, deveria sim, naquele primeiro momento, alto lá. Por que a empresa, se o produto é bom, se o produto oferece segurança, se o produto não oferece risco, por que da preocupação em não assumir os riscos em razão dos efeitos colaterais? E alguém acha que o governo tinha que ter superado tudo isso desde o começo, superado a legislação brasileira? Se o presidente Bolsonaro tivesse assinado esse contrato com a Pfizer lá atrás, antes da mudança da lei no Congresso Nacional, hoje ele não estaria vendo no Congresso uma CPI, estaria vendo uma comissão de impeachment instalada. Tem que enfrentar a verdade. Não há por que tangenciar com essa narrativa falsa. Então, assim, essa carta veio no meio do caminho, não representa crime de responsabilidade. Agora, não tem crime. E quando não tem crime, a oposição tenta criar o crime. Se querem forçar a mão e criar um crime, então pode encerrar a CPI e dizer qual é o crime. E aí nós vamos encaminhar. Vai encaminhar para o Ministério Público investigar? Cabe ao Ministério Público verificar se tem ou não. Vai encaminhar para a Câmara um pedido de abertura de impeachment? Porque essa é a consequência da CPI. A oposição está tendo um trabalho muito grande para encontrar crime, e não encontrando, de vez em quando fabrica um. Senador, boa tarde. Qual a expectativa do senhor para os 2 próximos depoimentos, ambos voltados para o ex-ministro Pazuello e para a secretária também do Ministério da Saúde, que provavelmente se complementam e são considerados aí os mais esperados e o fim dessa primeira etapa dos trabalhos? Eu acho que o depoimento do ex-ministro Pazuello é o mais esperado, porque ele esteve à frente do Ministério por um longo período de tempo e no momento mais agudo, né, da pandemia. Então, ele vai ter oportunidade de falar aqui e enfrentar os fatos. Não acho que ele vá usar o direito de permanecer em silêncio, muito embora é bom que a gente faça uma reflexão sobre isso. Em muitos casos, a testemunha que veio na condição de testemunha tem o depoimento tomado não como testemunha, mas está tendo o depoimento tomado como se fosse investigado. E no caso de quem vem à CPI e presta depoimento na condição de investigado, a regra processual é outra. Agora, eu acho que interessa ao governo, interessa à sociedade brasileira a verdade, esteja ela onde estiver. Então, eu penso que o ex-ministro Pazuello terá todas as condições e com a segurança de que não será constrangido aqui de forma ilegal, como foi com o ex-secretário Van Garten, vai ter um ambiente perfeito para poder dar todos os esclarecimentos que a CPI e o Brasil quer saber sobre essa questão. E outra, ele esteve à frente do Ministério no momento que nós tivemos aqui a crise dos respiradores. E no momento em que nós tivemos a crise dos respiradores, esses governadores que hoje alardeiam aí, né, arautos das soluções mais eficientes, correram atrás de compraram, pagaram e não receberam. Outros compraram, receberam produto inadequado. Quem foi que garantiu a chegada de respiradores para atender esses estados e os demais? Foi o Ministério da Saúde, sob a gestão do ministro Pazuello. Então é preciso enfrentar os fatos, né? Pode ter tido problema? Pode. No meio de uma gestão, de uma crise dessa monta, desse patamar, é natural que erros aconteçam. Mas, assim, a expectativa que tenho, e digo expectativa porque estou apurando, nós estamos na condição de apurar a verdade, a expectativa que eu tenho é que continue como está até agora. Não apareceu ainda uma conduta que possa ser enquadrada como crime. É isso que até aqui eu tenho percebido. E a secretária? A secretária, assim, resta saber qual é a linha, né, que a oposição quer explorar com relação a ela. Eu acho que ela cumpre um papel importante, ela já exerceu posições diferentes dentro do Ministério,
no momento estava mais à frente da questão do Mais Médicos, né, e teve um papel importante ali, depois assumiu outros papéis. Acho que é alguém que faz parte da equipe, né, do Ministério desde o primeiro-ministro e que, de repente, com a experiência que ela tem, né, com a relação que construiu dentro do Ministério e por ter atuado, né, durante a gestão de todos os ministros, talvez ela possa contribuir. Mas eu confesso que, até agora, a oposição ainda não conseguiu demonstrar claramente qual é o objetivo em ouvi-la. Talvez estejam focados aqui, de novo, na questão da cloroquina, porque a oposição tem uma coisa com a cloroquina. Eles querem fazer a cloroquina se tornar, né, a grande vilã do governo Bolsonaro. Parece que as mortes no Brasil é consequência da cloroquina e não do vírus. Acho que estão mirando o inimigo errado. Para qual rumo o senhor acha que a CPI deve tomar? Qual rumo o senhor acha que a CPI deve tomar nas próximas semanas, a partir da próxima terça? O rumo da CPI nas próximas semanas é o rumo do dinheiro. A CPI começa a sair de Brasília e seguir o caminho do dinheiro. Vamos começar pelo Amazonas. Já tem 2 depoimentos marcados na próxima semana. Ex-secretário executivo da Saúde do Amazonas e o atual secretário de Saúde do Amazonas, com requerimentos aprovados. Nós queremos saber o que aconteceu no Amazonas, mas não só no Amazonas, o que aconteceu em outros estados. Nós temos documentos chegando aqui com um raio-x da situação dos repasses aos estados, o que foi feito com esse recurso, qual foi o resultado produzido com essa gestão, se foi satisfatória, se não foi satisfatória, se há denúncias de desvios, de maus feitos. As apurações da Polícia Federal, nós tivemos 51 operações da Polícia Federal até outubro do ano passado, em 18 estados da federação, com suspeita de corrupção. Cheira mal isso. Será que os membros da CPI, independentes se governistas ou se de oposição, ao perceber a gravidade disso, vai dizer não à investigação? Duvido muito. Eu espero que a gente possa aprofundar nas investigações e oferecer as respostas que o Brasil precisa, sobretudo sobre a gestão financeira desses recursos repassados aos estados. Senador, o senhor acha que o depoimento do Ernesto contribuiu para a ideia de que havia o gabinete paralelo que orientaria o presidente Bolsonaro, como alegou o senador, o relator? Olha, essa é mais uma narrativa da oposição. A oposição, ao não encontrar crime, tenta construir crime. Qual governador que não ouve auxiliares, que não tem convidados do seu governo, que é ouvido? Presidentes da República, todos eles, sempre que bom que o presidente ouve. Eu ficaria preocupado se o presidente não ouvisse ninguém, mas que bom que ele ouve. Agora, é crime ouvir especialistas? Senadores ouvem aqui o tempo todo. Pessoas que vêm defender seus interesses aqui dentro. Há casos aqui que vêm com minuta de projeto, minuta de emendas. É gabinete paralelo também no Senado, na Câmara, o que a gente recebe aqui o tempo todo. Então, assim, estão criminalizando aquilo que não é crime. Estão tentando inventar um crime para o presidente, porque teria ouvido uma pessoa ou outra pessoa. Que bom que ele ouve. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Não há verdade absoluta, e sobretudo num ambiente onde você tem uma pandemia de escala global, matando gente, mundo inteiro. Olha o que está acontecendo na Índia hoje. Fala-se tanto, aí falaram aí hoje da COVAX Facility. Já há quanto tempo que não se recebe vacina desse consórcio? Porque a Índia está vivendo o seu drama, uma situação lamentável, e é produtora de vacina, é produtora de insumo, e tem problema. Falaram que outros países aí estão sem problema, o México não tem problema. Está noticiado, o México está com problema no recebimento da vacina, da AstraZeneca, da vacina russa.
E outros países também, todos os países estão fazendo a corrida em busca de vacina, especialmente os países emergentes, com um pouco mais de dificuldades, com exceção dos países ricos, que avançaram, que saíram na frente, Estados Unidos, Israel e outros, todos têm problema para garantir a imunização total da sua população. Mas transformar isso em crime é uma distância muito grande. Ok, gente? Obrigado.